Olá, estamos começando mais um programa Conde Talks. Nós já estamos falando sobre vários assuntos e nesse sentido hoje o nosso assunto é o horóscopo. A grande pergunta dentro disso é como a gente pode avaliar diante da Bíblia, diante da Palavra de Deus, sendo cristãos, exatamente esse assunto. Hoje então convidei meu amigo Phil para falar um pouquinho também comigo sobre esse assunto. E uma das coisas que eu fico pensando exatamente sobre isso, Phil, é que de certa forma, todos nós temos um anseio de saber o que vai acontecer com a gente. Seja para coisas boas, né? E geralmente quando a gente vai vendo no jornal, né, o horóscopo, parece que as pessoas acompanham quando vem coisas boas e sempre ali vem coisas positivas. Mas quando são coisas ruins, pelo menos que a gente tem uma previsão. Uma coisa que eu fico pensando é que a própria pandemia, de certa forma, ela caiu por terra quase todas as adivinhações, né? Porque ninguém previu, ninguém curou, ninguém resolveu essas situações anteriores. Mas a grande questão para mim é que cada vez mais, até no ambiente de igreja, essas coisas parece que elas vão tirando peso. Então, primeiro é só uma brincadeirinha, antes era aquelas revistas, né, Tititi, não sei o que tinha aquela leitura para saber o que vai acontecer comigo, e depois começa a ser uma coisa de aplicativos, e depois começa a fazer parte quase da realidade do cristão, alguma coisa a ver com a leitura de cartas, adivinhações, o horóscopo em si. E a grande questão é o que a Bíblia fala sobre isso e como talvez a gente, como cristãos, pode avaliar. Então, quero te ouvir e a gente vai poder conversar sobre esse assunto, meu querido. Tá, beleza. Prazer estar aqui. Uma alegria. Falando um pouquinho sobre esse assunto. E uma coisa interessante, né, que eu percebo nisso, que os primeiros registros ali que se tem sobre astrologia, porque o horóscopo e todas essas questões de adivinhação, né, ela surgiu da astrologia, é datada ali do século VII a.C. Uhum. O zodíaco vem um pouquinho mais à frente ali, um século V a.C., e aí é a partir daí que nós temos essa forma moderna, né, digamos assim, de olhar o horóscopo e toda essa ramificação das questões de adivinhação. E o engraçado é que essa filosofia acredita que quando a pessoa nasce, o sistema de estrelas de constelação que estava naquele momento, naquele exato momento, configura a personalidade da pessoa, configura o destino da pessoa, configura as ações da pessoa, e hoje cerca de 2 bilhões de pessoas acreditam nisso, vivem com isso e pautam sua vida sobre isso. Uhum. E o engraçado é que a palavra de Deus vem nos falando, em primeiro momento ali, que essa galera se baseia nas estrelas, porém as estrelas e as constelações, os cosmos, eles são criação da mão de Deus. Uhum. Né? Em Gênesis 1, a gente vê ali Deus criando o firmamento, Deus criando os luminares, Deus criando o luminar maior, o luminar menor, e onde os egípcios tinha ali adoração ao sol, adoração à lua e tudo mais, mas simplesmente Deus vem ali falar que esses astros governam o dia, mas como marca para o dia, onde termina um, onde começa o outro. E as pessoas entendem, olhando para isso, como se fosse direção para a vida, como se fosse direção para o futuro, mas não, Deus está querendo simplesmente ordenar o dia, ordenar o tempo, fazendo com que possam ser divididos entre estações, entre meses e tudo mais, para apresentar para a pessoa, para o povo, que existe uma ordem e essa ordem é dada por Deus. O que deveria evidenciar a grandeza do Criador acaba voltando-se para a criatura de alguma forma. Exatamente. E a gente sabe que o Salmo 90 ali, ele vem falando sobre que essas coisas revelam a glória de Deus, revelam a criação, demonstram ali o poder de Deus. E é justamente esse o objetivo que Deus tinha. Quando Deus está escrevendo ali, quando Moisés está escrevendo ali, e Deus, por intermédio de Moisés, fala sobre essa criação, ele está praticamente falando, cara, isso que vocês adoram são meras criações minhas. Esse Deus aí do Egito
eu que criei, ele não tem maior poder do que eu. Como que vocês pautam a vida de vocês nisso, acreditam nisso, idolatram isso? E até uma coisa interessante, né? Porque quando a gente olha as 10 pragas do Egito e quando o povo vai ser liberto ali por Moisés, é legal que as 10 pragas, cada uma faz referência exatamente a um dos deuses dos egípcios. E cada um dos deuses tinha uma referência com algo da criação, porque aquela cultura politeísta exatamente adorava o céu, adorava o sol, adorava o rio Nilo, adorava cada uma dessas coisas. Então Deus tira e cai por terra cada um deles. Eu fico pensando muito exatamente nessa questão da idolatria. Inclusive, Deuteronômio 18, né, o versículo 9 ali em diante, ele fala isso, né? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, né? Ele fala que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou filha em sacrifício. Aí parece uma coisa assim absurda. Sim. Só que ele continua dizendo, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, ele vai falando várias coisas. Ele fala, eu não negocio com essas coisas. Então, é como se fosse uma dicotomia entre eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus, eu confio nele, ou então eu vou servir isso. Então, de certa forma, me parece um pouco essa questão de idolatria, até porque Romanos 1, né, quando ele fala de que as coisas criadas, elas evidenciam a presença do Criador e qualquer pessoa consegue ver que existe um Criador por meio do que é criado. Só que as pessoas, ao abandonarem a Deus, elas começaram a adorar as próprias coisas criadas, e aí entra um pouquinho nessa questão do horóscopo, né? Uma outra questão também que eu fico pensando, e aí pra gente talvez poder pensar, avaliar, o que tu acha sobre essa questão, não só de olhar os astros e pensar no futuro e tudo mais, mas até mesmo essa questão de leitura das cartas, consultar um adivinho, alguma coisa nesse sentido, porque de certa forma tenta me colocar no controle da situação, né? Então, enfim, o que tu acha? Quando você mencionou Deuteronômio, logo mais à frente, né, Segunda Reis, fala que o povo caiu justamente sobre e Deus foi lá e colocou a galera em exílio, em escravidão lá na Babilônia, né? E um pouco mais à frente a gente vê Jeremias falando com o povo de que essas pessoas que fazem predições do futuro, pessoas que trazem essas adivinhações, não vem da parte dele. Não vem da parte dele. E mais à frente, em Atos 16, a gente vê que isso não é só um entretenimento. Que essas questões de você consultar cartas, consultar búzios e coisas afins, não é só entretenimento. Existe ali uma questão espiritual envolvida. É mexer com o oculto. Muitos dos astrólogos hoje, formado em astrologia, eles já concordam que leitura de cartas, horóscopo, mexe com parte esotérica, mexe com parte mística, com o ocultismo, e eles já abrem mão disso. E a palavra de Deus, ela vem falando exatamente isso ali, quando em Atos 16, versículo 16, Paulo encontra a mulher possuída ali, ali é falado que ela está possuída por um demônio, e a partir dessa possessão ela começa a predizer o futuro, e pessoas ganham dinheiro com ela a partir dali, por isso que Paulo vai parar na prisão com Silas, porque ele expulsa aquele demônio dali, e as pessoas param de ganhar dinheiro com aquilo ali, param de roubar, né, o povo com essas predições ali, e acabam fazendo isso com Paulo e com Silas. E esses versos deixam bem claro pra gente, não é qualquer coisa só da mente, ou só estudos, ou só ciência, é algo espiritual, mexe no mundo espiritual. Não é uma zona neutra, não né? É uma zona neutra. Eu fico pensando também, por exemplo, né, 1 Samuel 28 tem o encontro de Saul com a média de Endor. Sim. É um texto muito complicado da Bíblia, porque Saul ele precisa saber o que ele vai fazer, né? Medidas políticas, sociais, até de guerra, né? E ele queria consultar Samuel, só que Samuel já tinha morrido. Então ele pede para médio de Endor consultar Samuel e diz o texto que Samuel aparece. E ele fala coisas que de fato acontecem. E aí a gente fica nessa crise de, cara, então quer dizer que tudo bem. E não, o grande conflito disso é que não existe uma zona neutra, porque Satanás, apesar dele não prever o futuro,
ele tem um conhecimento muito vasto desde o início do tempo. Então, ele tem uma noção clara das coisas, e quando a gente entende de que o ocultismo ou qualquer uma dessas questões, elas têm um toque de Satanás de certa forma, ou ele tem um poder de avaliar essas coisas também, isso se torna muito mais perigoso, porque daí não é simplesmente uma leiturinha a mais que eu estou fazendo no jornal, ou uma avaliação que eu estou brincando com as pessoas. Gente, ó, esse Mercúrio retrógrado agora, olha, então mudou tudo. Quando eu falo isso de comédia, tudo bem, mas quando eu começo a levar de certa forma isso a sério, de certa forma eu começo a tentar estar no controle de situações que eu não estou. Então é engraçado que parece que tem coisas que a gente vai se tornando neutro, né, sobre o assunto, e ele tem um peso muito maior, como tu disse, né, assim, coisas que os próprios astrólogos vão percebendo que de fato tem um peso maior, né, a sociedade vai percebendo isso, né, muito interessante, muito bom. É engraçado que no Rio eu tenho um amigo que trabalhava num jornal famoso lá, e ele dizia que na sala da pessoa que fazia a coluna de signos tinha um quadro enorme com várias previsões na parede, onde ele tacava um dardo e onde acertava era a previsão para o dia daquela pessoa, para o dia do signo daquela pessoa. Aí tu vê a tamanha irresponsabilidade nisso. Isso para a época. Com certeza hoje deve ter uma IA que faz essa tu pode fazer, né? Literalmente. Exatamente. E aí tu vê a irresponsabilidade. Pessoas pautam a vida naquilo ali. Pessoas acreditam fielmente que aquilo ali vai ser algo para a vida delas e está sendo assim, tratado de forma leviana, de forma, muitas das vezes, demoníaca, e acaba dirigindo ali a vida das pessoas, e elas, enfim, vão viver. E uma outra coisa, né? Porque a questão é essa, né? Existem muitas pessoas que de forma leviana estão fazendo, mas tem pessoas que levam a sério, estão realmente comprometidas com isso, mas a pergunta é: estar comprometido com quem? Né? Ou com o quê? Porque quando a pessoa leva essa filosofia a sério, simplesmente para mim revela esse Romanos 1 de que ela trocou a presença do Criador e voltou-se para as criaturas, e ela está buscando realmente uma verdade de alguma forma, ela está buscando a sua verdade, só que longe de Deus não existe uma verdade clara, absoluta para a minha vida. Para mim um outro ponto importante também, estava lendo Tiago esses tempos, Tiago 4,13, ele fala assim, né? Ouço agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, de certa forma, o anseio no coração, ele é legítimo. Como é que eu me preservo para o futuro? Mas o problema é que, de certa forma, qualquer adivinhação, leitura do futuro, busca sobre algo pela frente, ou até mesmo, olhando para o ambiente de igreja, seja um coach, seja profecias, que pode ser um outro tema para a gente conversar em outro momento, sim. Mas qualquer aspecto que me diga: isso vai acontecer na minha vida, uma revelação, de certa forma, está querendo me colocar no controle, e está tirando Deus do controle, porque se eu sei o que vai acontecer, eu estou no controle. Agora, se eu não sei o que vai acontecer, eu preciso depender de Deus. E isso muda toda a perspectiva. Então, eu acho que é muito interessante quando eu entendo que qualquer ponto, qualquer avaliação que me tire esse ponto de vista de eu não estou no controle, isso me coloca na dependência de Deus. Até mesmo, me preocupa quando pessoas às vezes colocam: puxa, eu sei quando vai voltar Jesus. Eu faço a data, eu faço isso, e de certa forma, eu não estou fazendo uma adivinhação, e o anseio é legítimo, eu também quero que ele volte quanto antes. Mas o anseio de eu me colocar no controle e eu poder me preservar ou poder me organizar dali em diante. Eu tenho certeza. Exatamente. Então, são perigos grandes e são coisas que a gente precisa certamente evitar. Muito bom, interessante. E eu entendo que isso para o cristão, né? O cristão que vive em busca disso, né? Eu conheço diversas pessoas, familiares meus, que vivem de monte em monte em busca de revelação, monte em busca de profecias e tudo mais. Eu entendo que isso para o cristão é uma forma de você estar tocando com Deus, é uma transgressão da lei. O próprio Senhor fala que, isso já levando para o horóscopo ali, que todas as coisas evidenciam a glória dele.
todas as coisas demonstram a glória dele. Quando eu me dirijo à criação como atribuindo a ela um poder que só Deus tem, eu estou transgredindo a lei. Eu estou indo contra aquilo que a palavra nos fala. A palavra fala que o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor é que tem todo o poder, é dele que emana todo e qualquer poder. Eu não posso atribuir isso a nenhum tipo de criatura. Então, eu acho que isso se configura de fato como um pecado, se configura como algo muito errado diante da palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta final, talvez assim, qual consideração, qual recomendação, talvez, princípio, norteador, enfim, uma consideração final que tu poderia passar para o pessoal também nesse sentido, sobre esse tema, né? Sim, uma das coisas que estudando para o tema me fez pensar é que todo mundo fica nesse anseio de buscar uma paz, de buscar uma certeza, de buscar uma verdade para o futuro dele. Né? E em Mateus 6:34 fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E João 8:31 diz, Jesus dizia para os judeus, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está através da palavra. E só através da palavra que nós temos esse anseio suprido, essa paz ali interiorizada na nossa vida. Não adianta a gente buscar nas coisas, na criação, não adianta a gente buscar em nada, porque só através da palavra do Senhor, só através do Senhor que nós conseguimos isso. Então, para que a gente vai querer saber do futuro? Basta cada dia o seu próprio mal e vamos. Perfeito, perfeito. Acho que é essa perspectiva, né, de que quando Deus está no controle, é aquela frase, né? Fala assim, Deus, qual a tua vontade, o que o Senhor tem para mim, para o futuro? Ele fala, eu já revelei. Está lá na palavra. Exatamente. Tudo precisa ser revelado e a Bíblia termina falando isso, né? Qualquer um que venha adicionar qualquer uma dessas coisas que seja amaldiçoado. Né? Que todas as pragas deste livro caiam sobre essa pessoa. Então, de certa forma, é uma perspectiva muito importante da gente saber que Deus já revelou a sua palavra e quanto mais a gente conhece a ela, mais a gente conhece a Ele, mais conhecemos sobre a nossa vida também, né? É verdade. Muito bom. Querido, uma alegria a gente conversar sobre esse assunto, muito bom. Muito obrigado. E espero que tenha sido útil para você, toda a nossa conversa também. Certamente isso é só uma pontinha do iceberg, mas que seja útil para você buscar mais também sobre esse assunto e esperamos que possamos nos ver nos próximos episódios. Valeu, gente. Até mais. Um abraço.